Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Tem novo líder em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e vai ficar assim até o final, vai ser disputa ponto a ponto. Flamengo e Palmeiras, realmente aí os favoritos ao título brasileiro. Será que haverá alguém que vai incomodar? Será que o Botafogo vai acordar? Será que o Internacional vai conseguir chegar? Ou algumas dessas equipes que estão aí no G4 com cara de temporárias, né? Será que vão ficar? Por exemplo, o Cruzeiro, né? Cruzeiro que passa vergonha na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro vem fazendo um papel que lhe garante até o momento G4. Será o Red Bull Bragantino? Red Bull Bragantino sendo competitivo nas últimas partidas, mas vem fazendo campeonatos bem ruins já há algum tempo, brigando para não cair, até no Campeonato Paulista fazendo campeonatos bem abaixo. Será que o Red Bull Bragantino vai se manter ali na ponta? Fluminense, que perdeu o clássico para o Botafogo sem jogar absolutamente nada. Será? E o Bahia, gente? E o Bahia? Que grata surpresa ao Bahia, que foi favorecido pela arbitragem no último jogo, descaradamente. O Bahia favorecido pela arbitragem no jogo contra o Ceará, mas a grande verdade é que é muito bom ver o time do Bahia jogar. É bom demais ver o futebol que o Rogério Ceni consegue implementar no time do Bahia. É um time muito bem treinado, é um time que se conhece, é um time consciente das suas possibilidades. Diferente de outros que a gente diz assim, esse time é consciente das suas limitações. Não, o Bahia, ele é consciente das suas possibilidades. O Bahia pode se classificar na Libertadores. O Bahia pode sonhar no Campeonato Brasileiro com uma posição melhor do que teve ano passado. Ficou na 7ª colocação. O Bahia pode. E o Bahia mostrou isso hoje, ao derrubar o time mais regular de todos esses últimos anos, 5 anos aí, fazer um recorte, o time mais regular, que é o Palmeiras. É muito difícil você vencer o Palmeiras, porque o Palmeiras, entrando, saindo, ele não tem nenhum jogador brilhante. Ah, mas o Vitor Roque tá... Você tá vendo os jogos do Palmeiras? Não é brilhante, passa longe disso. O Paulinho voltou com tudo e tal. Não foi brilhante no Galo, não sei se será brilhante no Palmeiras, mas são bons jogadores. O Palmeiras é um time recheado de bons jogadores, de boas possibilidades, com um treinador que sabe muito bem usar o esquema tático vencer. O esquema tático do Abel Ferreira é vencer, e isso o Palmeiras sabe fazer. Então é muito difícil você ganhar do Palmeiras. É muito difícil você competir com o Palmeiras. Ano passado, o Palmeiras não conseguiu levar nenhum título relevante. Esse ano já perdeu até o Paulista. E agora poderia garantir a liderança por mais uma rodada. A gente sabe como é importante estar na liderança, estabelecer vantagem. Mas o Palmeiras perdeu a liderança hoje para o Flamengo, que goleou o apático time do Corinthians. Dorival Júnior vai ter muito trabalho, porque o Corinthians consegue a proeza de perambular pelos extremos. O Corinthians é capaz de fazer 2 jogos de muita raça, de muita competitividade contra o Palmeiras e ser campeão brasileiro. E é capaz de fazer um jogo patético contra o Flamengo. O Corinthians é capaz dos extremos. Memphis Depay em um jogo é um gênio, no outro, um fantasma. Os jogadores do Corinthians, numa partida, conseguem exercer funções táticas interessantíssimas. No outro, parecem crianças jogando contra adultos. É impressionante o baile que o Corinthians tomou no primeiro tempo do Flamengo. A partida foi decidida ali, no primeiro tempo. É impressionante, impressionante como há uma diferença gritante entre as duas equipes. E Flamengo e Palmeiras vão conduzindo esse campeonato brasileiro à sua feição, à espera de um terceiro elemento. E aí a rodada, ela apresentou algumas possibilidades. O Internacional, que após ter empatado com o Grêmio no clássico Grenal, e até aí tudo bem, o Flamengo, que agora é o líder, também empatou com o Vasco no clássico do Maracanã. Então até aí empatar um clássico não é demérito para nenhuma equipe. E o Internacional enfrentou o Juventude no Beira-Rio, venceu mais um clássico regional. O Internacional foi lá e venceu de virada. O Botafogo, que estava aí
mal cotado, treinador, torcida querendo que o treinador saísse, o time não engrenava, o time jogando mal, a imprensa falando que era chato ver o Botafogo jogar, porque tava mal mesmo, né? Tava ruim mesmo. E aí vem um jogo contra o Fluminense em que algumas questões muito próprias do Renato Paiva começam a aparecer e a competitividade, o brilho nos olhos de 2024. E o Botafogo com muita facilidade ganhou o clássico diante de um Fluminense que vinha invicto a alguns jogos. Né? O Fluminense que estava na terceira colocação, vinha invicto aí a alguns jogos, não ofereceu qualquer resistência ao Botafogo. Então, mérito total do Botafogo. Será que o Botafogo voltará a ser esse encalço no caminho de Palmeiras e de Flamengo? Não sei. Mas foi uma rodada que nos mostrou esses fatos que podem ser aí equipes que vão brigar mais à frente contra Flamengo e Palmeiras, que mostram que estão mais à frente, que estão melhores que seus adversários. Mas alguns adversários, como por exemplo o Bahia, também mostram que o Palmeiras não é imbatível. Mostram que o Palmeiras ainda é uma equipe, ao meu ver, até mais frágil do que a temporada passada. Não, Guilherme, tem Paulinho, tem Vitor Roque e tal, mais frágil, porque o Estevão vai sair. O Endrick saiu. Ano passado, o Palmeiras veio do título paulista com muito mais força. Ainda tinha alguns jogadores importantes no elenco. Hoje o Palmeiras está se reconstruindo. E o Abel Ferreira, muita gente falou, acabou o encanto do Abel Ferreira após a perda do Campeonato Paulista. Aí vieram atuações razoáveis, outras muito boas e outras contundentes. E agora uma derrota em casa para o bom time do Bahia. E vem a pergunta novamente, acabou o encanto? E alguns torcedores do Palmeiras já estão dizendo que pipocada, o Palmeiras sempre pipoca e tal. Acho isso besteira. Nós estamos na sexta rodada. Sexta rodada, não dá para dizer quem pipoca, quem não pipoca, quem vai ser campeão, quem não vai. O que dá para dizer é que Flamengo e Palmeiras vão brigar até o final. O objetivo do Flamengo, muito claro esse ano, vai brigar para ser campeão brasileiro de qualquer jeito. O BAP já falou, prioridade ao Brasileirão, até em relação a Libertadores, né? E o Flamengo massacrou o Corinthians, mostrando que realmente vai tratar o brasileiro como prioridade. Outras partidas importantes, né, falando de zona de rebaixamento, né, nesse momento a gente tem 3 equipes grandes do futebol brasileiro. É claro que o Santos está jogando, pode sair se vencer o Bragantino, mas nós temos Santos, Atlético Mineiro e Grêmio. Isso também não é nada definitivo, mas só para mostrar a dificuldade. O Grêmio estava vencendo o Vitória lá no Barradão, o Vitória conseguiu empatar. O Vitória, se o Santos vencer, o Vitória entra na zona de rebaixamento. E a gente tem ali Sport e Vitória, beleza, né? Tem mais a ver ali. Agora, Atlético Mineiro, com o investimento que fez, 6 rodadas, ainda estar lá embaixo, isso porque deixou o Mirassol empatar no último minuto do jogo. Então o Galo, apesar de ter conseguido vencer o Botafogo, ainda tem limitações muito graves. E o Grêmio nem se fala, né? O Grêmio, na melhor das hipóteses, empata. O Grêmio precisa vencer. O Grêmio precisa definitivamente vencer. E vai contar com a dupla Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. Enfim, tá me soando a um vale a pena ver de novo. Acho que a gente não vai ver nada de muito interessante, não. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.